aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, está aqui do meu lado o primeiro vice-presidente-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório. Osório, a gente falou na live sobre a SAF, muito sobre o estádio. Queria falar um pouquinho mais desse assunto com você, porque o torcedor fica naquela expectativa em relação ao que é esse projeto com a prefeitura, o que o Vasco pode ceder de terreno, como é que funciona exatamente isso. Explica, por favor, torcedor Osório. Bom, boa noite a todos, prazer estar mais ou menos conversando com você, Fábio, e todos os seus, enfim, quem acompanha o teu canal. Bom, o Vasco da Gama, você sabe, está discutindo com a Prefeitura desde o ano passado o projeto de reforma e ampliação do estádio de São Januário. Esse é um objetivo estratégico do nosso clube. O prefeito Eduardo Paes, vascaíno, abriu todas as portas ao Vasco da Gama e está, enfim, determinou a sua equipe para estudar alternativas para que nós pudéssemos financiar esse projeto de construção sem aporte de recursos públicos, mas utilizando uma previsão que existe na legislação municipal, que é a utilização do direito de construção, direito construtivo. Então, nós estamos já bastante adiantados nessa conversa com a Prefeitura do Rio e isso daria da seguinte maneira: a Prefeitura aprovaria o escopo do projeto, ou seja, o Vasco da Gama é dono de 80 mil metros quadrados em São Cristóvão, que é o Complexo de São Januário. Naquela área, nós teríamos direito de construir pela legislação municipal, porém, não vamos construir nenhuma edificação, porque lá nós temos um estádio de futebol e temos também um complexo esportivo. Então, essa legislação municipal autorizaria o Vasco da Gama a vender esse potencial construtivo para alguma outra área da cidade, para investidores privados que se interessassem por esse tipo de acordo em áreas pré-determinadas pela Prefeitura do Rio. Esses recursos entrariam no Clube de Regatas Vasco da Gama carimbados exclusivamente para serem utilizados na reforma e ampliação do estádio de São Januário. Ou seja, esse é o desenho que está se imaginando. Isso vai depender, evidentemente, de uma apreciação final da Prefeitura, é um processo complexo, mas o Vasco está bastante adiantado. E a vantagem no Vasco, o Vasco é dono do terreno. O Clube de Regatas do Vasco da Gama é dono de São Januário e ele poderá, enfim, lançar mão desse processo, uma vez isso sendo finalizado por parte do prefeito Eduardo Paes, em última instância, levado à apreciação da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Com isso, nós teremos os recursos para investir na ampliação de São Januário de 22 para 43 mil espectadores, mantendo o espírito do estádio. Naquele projeto do Sérgio Dias, não é isso? O projeto básico que está na mesa do prefeito é o projeto do arquiteto Sérgio Dias, vascaíno, meu colega na prefeitura, secretário de urbanismo, que tem um projeto extraordinário. A partir desse projeto, nós fecharíamos o entendimento com a prefeitura e aí levaríamos, depois de aprovado, a negociação com a iniciativa privada para aplicação no Vasco. Importante que o acordo com a 777 prevê já esse investimento. Sim. Já está previsto no contrato que se o Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, aportar esses recursos para a reforma e ampliação do estádio, a negociação do contrato existente de locação modifica. Obviamente, o Clube de Regatas Vasco da Gama vai receber uma participação maior na cessão do estádio e, obviamente, que isso ajuda em muito a sustentabilidade futura do clube e, principalmente, o atendimento à sua missão, que é agora, enfim, uma vez aprovada a cessão do futebol para Vasco da Gama SAF, passará a ser os esportes olímpicos, os esportes paralímpicos, o remo, todo o projeto social que o Vasco faz e também o cuidado com o nosso legado e com a nossa história. Agora, Osório, quem coloca o valor desse terreno do Vasco ali de São Januário, de 80 mil metros quadrados que você falou? Porque aí esse valor o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar. Sim. Mas não é o Vasco que atribui esse valor? Como é que faz? O valor quem vai atribuir é o mercado. Nós vamos ter liberados, caso o processo com o prefeito e depois com a Câmara de Vereadores se conclua, nós vamos ter uma quantidade de metros quadrados a serem comercializados. E, obviamente, quem vai atribuir o valor é o mercado. Ou seja, o Vasco irá ao mercado com uma quantidade de metros quadrados para comercializar e nessas negociações com o mercado será atribuído o valor de mercado e esses recursos entram nos cofres do Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma operação urbana complexa, uma operação urbana sofisticada. O Vasco vem trabalhando nisso. Inova, né? Inova, uma inovação em termos de clubes de futebol. A Prefeitura do Rio já fez isso com sucesso no Porto Maravilha e em outras regiões da cidade. Agora ela está abrindo para clubes de futebol. O nosso rival, inclusive, também tem uma conversa com a Prefeitura de uma potencial utilização desse mecanismo para uma eventual construção de um estádio na região do gasômetro. Isso foi anunciado publicamente. Qual é a vantagem do Vasco? O Vasco da Gama é detentor do terreno, é proprietário do terreno. Entendi. Isso facilita muito e acelera o nosso processo.
Você imagina que uma reforma de São Januário levaria nesse projeto Sérgio Dias quantos anos? Olha, é um processo construtivo relativamente rápido e simples. Nós estimamos um máximo de 2 anos de obra, podemos ser um pouco menor, para levar o nosso estádio a 43 mil pessoas, sem perder a característica da Barreira do Vasco, estando aberto para a Barreira do Vasco e mantendo o aspecto do caldeirão, que para nós é fundamental. Nós vamos levar o torcedor para dentro do campo. Ele vai fungar no cangote do goleiro adversário. Esse é o espírito do Caldeirão Novo do Vasco. Mas aí, por exemplo, no desenho que tem, né, nas imagens, a capela sai da imagem da ferradura, porque fecha a ferradura, né? A capela permanece, a capela não se mexe, ela permanece lá dentro. Ela vai ter, obviamente, uma arquibancada na frente, mas com acesso possibilitado de se visitar a capela. Ou seja, a capela não se mexe, ela está lá em São Januário e permanecerá no mesmo local onde sempre esteve e com uma possibilidade de ligação do campo com a capela. E dentro desse estádio, vocês imaginam que possa ter a experiência do torcedor, dele ir durante a semana, almoçar, jantar com a família, chegar mais cedo no estádio? Certamente, nós vamos ter um estádio absolutamente moderno, com museu, com restaurante, com área de convivência, ou seja, o objetivo é que o estádio funcione 7 dias por semana, não apenas em dias de jogos, que os vascaínos possam utilizar o estádio durante todo esse período, não apenas em dias de jogos, isso que seja mais uma fonte de receita para o Vasco da Gama. Você estima que essa fonte de receita na casa de quanto, Osório? Anos? Vocês já fizeram estimativa disso? Olha, isso é preliminar ainda a gente avaliar, a gente tem que ver qual vai ser o projeto final aprovado pela Prefeitura para a partir daí fazer esses levantamentos. Evidente, a gente tem que ser muito franco, esse processo não está aprovado ainda, está bem adiantado, porém ainda precisamos de alguns passos para aprová-lo e a partir daí a gente efetivamente vai trabalhar nesse caminho. Agora, importante que o prefeito sinalizou, temos um caminho, temos um apoio forte na Prefeitura e tenho certeza que esse apoio da Prefeitura do Rio aos clubes de futebol do Rio de Janeiro, em particular ao Vasco da Gama, vai ser muito benéfico para a cidade. Lembrando, o nosso estádio está numa área popular, está numa área de abrangência de público e isso certamente será um novo vetor de desenvolvimento da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde nós estamos, onde o Vasco da Gama está. Até o fim do ano, você acha que esse projeto pode ser aprovado? Esperamos que sim. Essa é a nossa intenção, mas não depende de nós. Vamos fazer tudo para que isso seja possível. Osório, para fechar com você, em relação à CPI da SAF que o deputado Fábio Silva levantou, você é um cara que conhece muito de política, durante muitos anos militou, há algum fundamento? Olha, não há nenhum fundamento. O poder público não tem que se meter num clube privado. Isso não faz nenhum sentido. Eu fui deputado estadual, conheço bem o parlamento. Isso não prosperará, isso não passa de um factoide. Infelizmente, não sei por que esse assunto foi ventilado. Não compete ao legislativo estadual investigar instituições de caráter público. Isso não tem nada a ver com as atribuições do Poder Legislativo Estadual. O Poder Legislativo Estadual tem várias atribuições importantes e eu não tenho nenhuma dúvida que isso não prosperará, não faz nenhum sentido e a LERJ não permitirá que isso vá adiante. Ou seja, você entende que os outros deputados não irão corroborar com a vontade monocrática? Sim, certamente. Os deputados são sensíveis, compreendem a intenção do parlamento. Eu não sei nem se o deputado que propôs isso vai de fato propor esse tipo de... Esperamos que não, esperamos que o deputado possa refletir, possa avaliar a sua situação, principalmente depois do resultado da Assembleia Geral de hoje. Não faz nenhum sentido perder tempo dos representantes do Estado do Rio de Janeiro, que tem tantos temas a tratar importantes, perder tempo com uma área privada que não vai certamente prosperar, não tem nenhum cabimento isso. Nós temos certeza que isso não avançará e esperamos, inclusive, o bom senso do deputado proponente.